Quando nós tratamos da uso capião extrajudicial, o tema notificações sempre traz aquele quê de dúvidas e de incertezas quanto à sua realização e o momento da sua realização. E hoje nós vamos tratar justamente disso, numa continuidade ao que nós já iniciamos ver sobre a notificação. Estamos agora concluindo essa temática nesta aula para que vocês tenham essa ideia do geral com relação à notificação, a notificação dos entes públicos, dos demais interessados e também a notificação quando é realizada no estrangeiro. Fique aqui comigo, sou a professora Eliane Blasquezi, tabeliã de notas e professora do curso, e estou aqui para tirar essas dúvidas com relação à notificação quando se trata de uso capião extrajudicial. Nós sabemos que a existência de ônus reais ou de gravames na matrícula não vai obstar o reconhecimento da uso capião extrajudicial, estando o requerimento devidamente instruído com todos os documentos, o registrador de imóveis dará ciência à União, estados e municípios para que eles digam se aquele bem é público ou não. Essa ciência se dará pelo registrador de imóveis pessoalmente ou por intermédio do registrador de títulos e documentos ou ainda pelo correio com aviso de recebimento, para que os entes públicos se manifestem no prazo de 15 dias, dizendo se aquele bem que é o objeto da uso capião é um bem público ou não. Após esta notificação, que está prevista no caput do artigo 15 do provimento 65 do CNJ, o oficial do registro de imóveis vai expedir edital para que terceiros possíveis interessados sejam notificados, e esse edital será publicado às custas do requerente, tá? Na forma do que determina o CPC, para a ciência então desses terceiros eventualmente interessados, que poderão também se manifestar no prazo de 15 dias subsequentes aos da publicação em jornal de grande circulação. Então, essa manifestação vai se dar dentro desse prazo, e se ao final destas diligências todas que serão feitas pelo registrador de imóveis, com relação aos confinantes, aos titulares de direitos reais, que nós já vimos na aula anterior, aos entes públicos e a esses terceiros eventualmente interessados, se então ao final dessas diligências ainda persistirem dúvidas, imprecisões, incertezas ou ausência e ou insuficiência de documentos, então o oficial do registro de imóveis vai rejeitar o pedido mediante uma nota de devolução devidamente fundamentada. E essa rejeição desse pedido extrajudicial não vai impedir que seja feito ajuizamento perante o juízo competente. Vai ser entregue pelo registrador de imóveis, então, os autos do pedido da uso capião, acompanhados de um relatório onde ele vai dizer o porquê que ele não está fazendo o reconhecimento deste procedimento extrajudicial, e o requerente, através do seu advogado assistente, então vai transformar aquele pedido em uma petição inicial e vai fazer adequação ao procedimento judicial. Vai encaminhar então ao juízo competente da comarca onde se localiza o imóvel. Mas
Se houver este reconhecimento da usucapião extrajudicial, isto implica na abertura de uma nova matrícula. Na hipótese desse imóvel já ser matriculado, o registrador, ao reconhecer este requerimento, ao reconhecer a propriedade decorrente da usucapião, e se este imóvel ele já possui uma matrícula própria e o pedido se referir a todo o imóvel constante da matrícula, o registro do reconhecimento extrajudicial então será averbado na própria matrícula que já existe. Então, estando em ordem toda a documentação e não havendo nenhum tipo de impugnação por terceiros interessados, pelos entes públicos, por titulares de eventuais direitos reais ou pelos lindeiros, o oficial do registro de imóveis, então, vai emitir uma nota fundamentada de deferimento do reconhecimento da propriedade através da usucapião e vai efetuar o registro da usucapião, abrindo uma matrícula nova ou averbando na própria matrícula já existente. Então vejam, né? Todo este procedimento ele tem um caminho a ser seguido e repito a vocês que quando este caminho ele é observado, quando ele é seguido, não há nenhum óbice para que não seja realizado este registro da usucapião. Como nós estamos indo aos pouquinhos com todos os itens devidamente explicados, vocês vejam que se torna muito mais simples entender tudo que o legislador quis dizer na Lei dos Registros Públicos, o que ele quis dizer no Código Civil e também no Provimento 65. Vamos lá, né? Seguir fazendo então essa trazer essas explicações, né? Fazer essas explicações de forma bastante minuciosa para que vocês consigam lá ao final, juntando tudo isso que nós estamos estudando, chegar ao registro da sua usucapião. Bom, prof, mas quando é preciso notificar? Eu preciso notificar sempre. Algumas situações em que nós não precisamos notificar algumas partes, pelo menos. Tá? Quando que eu tenho que notificar? Quando a planta não tiver sido assinada, aquela planta e memorial descritivo referente ao imóvel, tá? E não houver uma anuência em separado, uma carta de anuência no titular dos direitos reais e nem dos lindeiros registrais. Preciso fazer a notificação, com exceção, como eu já falei anteriormente para vocês, se o imóvel já for matriculado, devidamente extremado e houver um justo título, onde houve a transferência do proprietário registral e por algum tipo de situação não pôde haver o registro. Então esta é uma situação que também vai eximir da necessidade de fazer a documentação. Nós temos no artigo 10 do provimento 65 do CNJ a determinação que se esta planta, né, não estiver assinada, então pelos titulares dos direitos reais e também pelos confinantes, né, ela precisa então, eles precisam ser notificados ou eles precisam então expedir um documento autônomo, fazer uma declaração que pode ser pública ou particular com firma reconhecida, dizendo que eles reconhecem aquela usucapião, que reconhece aquela posse, etc. e tal. Essa notificação, se for necessária, ela vai ser feita pelo próprio registrador ou pelo registrador de títulos documentos. Ainda é possível fazer por
carta com aviso de recebimento. E eles têm prazo de 15 dias para se manifestar e a sua inércia será considerada como concordância, quer dizer, será considerada como um sim. Se houver essas assinaturas na planta, no memorial descritivo, eu vou então dispensar esta notificação. Então, vejam, né, que a lei vem facilitando, que não é sempre nem todas as notificações que nós devemos fazer, que devem ser realizadas. Então, atentem, né, quando tem essas situações, porque há em muitos pedidos de orientação que eu recebo no tabelionato, que eu realizo a consultoria para que alguém que esteja na dúvida, né, vem me perguntar, eu já explico que, dependendo da situação, algumas notificações não precisam ser feitas e nós precisamos atentar isso, principalmente como profissionais, porque cada notificação tem seu custo e se todas tiverem que ser feitas, onera bastante. Se algumas nós consigamos enquadrar em desnecessidade, nós estamos aí economizando para o nosso cliente também. Outra situação com relação às notificações é que se os notificandos forem casados ou tiverem união estável com regime diferente da separação de bens, eles devem ser também notificados em separados, tanto o cônjuge quanto companheiro. Se for uma pessoa jurídica, nós devemos fazer ou requerer ao registrador a notificação na pessoa do representante legal da pessoa jurídica. Então, fazendo um resuminho aí para para notificar quem não assinou, enviar uma carta com AR, aviso de recebimento, acompanhada do requerimento, da ata notarial, da planta memorial e demais documentos. Parte deve requerer a notificação. Se for feita através do registro de títulos, documentos ou do registro de imóveis, deve informar nomes e endereço dos notificantes com a cópia destes documentos também. Confrontante e seu cônjuge ou companheiro também devem ser notificados em ato separado. Pessoa jurídica deve ser enviada para quem tem poderes para representar a PJ. Então vejam, notificação nós não temos mais nenhuma dúvida. Como que nós vamos fazer esta notificação? Quando nós requerermos ao registrador de imóveis e ao registrador de títulos e documentos, nós temos que fazer este requerimento para a notificação informando os nomes e juntar documentação em 3 vias, porque uma via vai ficar arquivada no cartório, uma vai para a pessoa notificada e outra retorna para o requerente. Então, nunca esqueçam dessas situações também, no momento em que se for encaminhar esta documentação. Mas surge uma outra situação também que nós precisamos falar, nós precisamos conversar, porque embora não seja habitual, uma hora ou outra, como profissionais, nós vamos nos deparar com isso. Vocês já pensaram que se uma das pessoas que nós tivermos que notificar, ela reside ou ela está por uma razão no estrangeiro? Como é que nós vamos fazer? Tem isso aí também, Há pouco tempo só era possível realizar a notificação através do Poder Judiciário, mas o Brasil é signatário de uma convenção relativa à citação, intimação e notificação no estrangeiro de documentos tanto judiciais quanto extrajudiciais em matéria civil e em matéria comercial, que foi firmado em Haia em 1965, mas só foi aprovada aqui no Brasil através de um decreto legislativo em
dezembro de 2016. Então, a partir de 2016, nós podemos fazer, então, intimações, citações e notificações, mesmo extrajudiciais, em mais de 70 países que são signatários dessa convenção, inclusive para usucapião. Então, com essa aprovação, né, da adesão do Brasil a essa convenção, houve então uma facilitação ainda maior, porque nós não precisamos acionar o poder judiciário, tá? Então ela vai solucionar essas demandas sem a necessidade de requerer ao judiciário, sempre que nós estivermos, obviamente, tratando de direitos disponíveis. Isso é uma espécie de intimação, né? E vai servir para dar ciências a pessoas físicas e jurídicas sobre algum pedido, algum comunicado, abertura de prazo para exercício de algum direito, e também pode ser utilizada para cobrar valores que não foram pagos, intimar para cumprimento de obrigações e ainda, né, para denunciar contrato de locação. Vejam só, né, advogados aí que atuam nessa área contratual, e para notificar confrontantes, condôminos, proprietários registrais em caso de usucapião. E esse procedimento ele vai ser realizado em regra pelo registrador de títulos e documentos do local de residência ou domicílio do notificando. E também, né, fica essa pergunta assim: como nós vamos agir na prática para enviar para um país estrangeiro, tá? Então, a notificação, ela em regra deve ser realizada em 3 vias, apresentadas no RTD em 3 vias, e esta notificação e os demais documentos que vão embasar vão ser escritos em português, acompanhados de tradução do país rogado, salvo no que se refere aos termos que já são padronizados em um formulário de solicitação que se encontra anexo a esta convenção, que é feito em formato trilingüe, em português, inglês e francês. E esse formulário ele deve ser apresentado dentro do padrão obrigatório da convenção e assinado pelo registrador e enviado para a autoridade central. Este mesmo formulário, em versão trilingüe, é o mesmo para todos os países que são signatários dessa convenção, e o valor dos emolumentos será cobrado conforme a tabela de cada estado, que já tem essa previsão de fazer o envio dessa notificação para os países estrangeiros. Além dessas custas, o requerente então vai pagar as demais custas que houver, né? Envio para o correio, ao Ministério da Justiça, para a autoridade central, que é responsável para realizar o envio do documento ao país estrangeiro. O país rogado, né, o país aonde vai ser enviado este documento, pode também ter uma taxa de cobrança ou não, que também vai ser arcada pelo requerente. Então, vocês vejam que, com relação à notificação, nós temos várias formas de realizar este procedimento, tanto se nós estamos no país, se nós estamos na nossa localidade ou se nós estamos num país, as demais partes estão num país que é signatário dessa Convenção de Haia. Caso não seja, a nossa possibilidade é somente através da justiça, através do poder judiciário. Mas de qualquer forma, agora vocês já sabem que há toda essa facilitação e que a notificação, ela não é um bicho de 7 cabeças tão grande, e que também não há uma impossibilidade com relação a diversas situações. Então não perca na nossa próxima aula a sequência das explicações muito detalhadas de todos os atos, por menores que sejam, que envolvem a usucapião extrajudicial. Até lá e
Beijo da prof.